Olá, meus amores, o quinto anual. Hoje vamos para mais uma aula de história e hoje vamos falar sobre Brasil colonial. Crianças, vamos voltar aqui, lá para o início da nossa história. Como assim, professora? Meus amores, o início de onde tudo começou. Vamos falar aqui do Brasil colonial. Crianças, a nossa história começa assim. Em 1500, um grande navegante, Pedro Álvares Cabral, ele saiu de Portugal com 13 caravelas e com uma tripulação com 1.500 homens. Olha só, meus amores, Cabral antes teve o contato com Vasco da Gama. Quem era Vasco da Gama? Outro navegante que havia viajado para conhecer as terras do Brasil, mas ele só chegou, meus amores, até as Índias. Então, esses navegantes, meus amores, quando iam essas viagens, sempre passavam informações para os outros, para eles continuar a viagem. E foi assim que Cabral fez, teve aquela conversa com Vasco da Gama. Nessa viagem, meus amores, a gente vai perceber que ele recebeu todas as instruções bem detalhadas sobre as navegações até as Índias. Nessa viagem, ele levou consigo o Frei Henrique Soares de Coimbra e também o escrivão Pero Vaz de Caminha. Este escrivão, meus amores, ele relatava os acontecimentos da viagem. Crianças, antigamente, essas viagens não era fácil, era muito difícil. A vida desses marinheiros, olha só como era que acontecia. As caravelas que Cabral levou consigo, tinha 3 caravelas bem conhecidas que nós já ouvimos falar sobre ela em uma das aulas anteriores e principalmente nas nossas outras séries antepassadas. No 3º ano, no 4º ano, a gente ouviu falar que Pedro Álvares Cabral levou consigo as 3 caravelas, Santa Maria, Nina e Pinta. Eram umas 3 caravelas bem grandes. Meus amores, as caravelas foi uma embarcação de porte médio e existia também o nau. O nau era um barco muito grande, aonde ficava todos os alimentos que eles levavam para essa viagem, pois as viagens eram muito longas, crianças, duravam muito tempo. Aí faltava água, faltava alimento, aprodecia comida, era pouca higienização. A higienização, meus amores, estava horrível dentro desses barcos. Era uma imundice. Olha só, não havia quase nenhum conforto. O trabalho era pesado e as viagens perigosas, tempestade muito forte e risco de naufrágio. Alguns dos navegadores mais experientes da época faziam parte da tripulação de Pedro Álvares Cabral, tais como os irmãos Diogo e Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho e Gaspar de Lemos. Também, meus amores, veio com ele, sabe quem? Estava presente nessa viagem os soldados, os serviçais, os artesãos, os religiosos e também os fídagos, como também os nobres e artistas. Depois de muitos dias viajando, crianças, de repente eles avistam bem distante sinais de terra, aves e plantas marinhas. Isso no dia 21 de abril de 1500, avistando assim um monte alto e redondo. Cabral assim batizou o nome desse local de Monte Pascoal. Isso no dia 22 de abril do mesmo ano de 1500, eles, meus amores, procuraram logo um local para ancorar as suas caravelas e assim encontraram. E este lugar recebeu o nome de Porto Seguro. E eles ancoraram no dia 24 de abril de 1500. Ao chegar aqui, meus amores, os portugueses, nós sabemos que já habitava nessas terras os primeiros habitantes. Quem? Os indígenas. E os indígenas, meus amores, eles deram um nome para o nosso Brasil. E o primeiro nome que foi recebido
foi Pindorama. Os indígenas conheciam como Pindorama. O segundo nome foi dado através de Pedro Álvares Cabral. Recebeu o nome de Ilha de Veracruz, acreditando que se tratava de ilha. Isso em 1500. Em 1501, já recebeu o nome de Terra Nova. E o terceiro nome foi conhecido como Terra de Papagaio. O quarto nome que o nosso Brasil recebeu foi Terra de Veracruz. Em 1503, e no mesmo ano recebeu o nome de Terra de Santa Cruz. Tá vendo aí a quantidade de nomes que o nosso Brasil recebeu? Em 1505 recebeu o nome Terra de Santa Cruz do Brasil e também Terra do Brasil. E a partir de 1527 foi que ele recebeu o nome que até hoje nós temos, Brasil, e conhecemos. Daí, esse nome Brasil ficou definitivamente. Bom, chega de tanta mudança, né, criança? Afinal, nosso Brasil recebeu quantos nomes? Lembra? 9. Vamos aqui relembrar quantos nomes o nosso Brasil recebeu? Olha, o primeiro, Pindorama, foi dado por quem? Pelos indígenas. Depois foi mudando os nomes. Ilha de Veracruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Terra Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil e, finalmente, o nosso nome, Brasil. Sabe por que Brasil, meus amores? Devido à grande quantidade de árvores que existia por todo o território. No interior, meus amores, dessa madeira, tinha uma pigmentação vermelhada, uma cor de brasa. Brasa, Brasil. Pau, Brasil. Tá vendo? Por isso que se deu este nome Brasil. No dia 26 de abril, foi celebrada aqui no Brasil a primeira missa realizada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra. Lembra que ele veio com Pedro Álvares Cabral nessas viagens? Pois é, foi ele que realizou a primeira missa aqui no Brasil. Estavam os indígenas, também juntamente com os portugueses, todos ali reunidos, assistindo aquela celebração. Cabral, meus amores, tomou posse da terra em nome de Portugal, colocando no lugar da celebração da missa. O Brasil tornou-se colônia de Portugal, oficialmente agora, né? Mas não ainda na prática. A gente vai ver isso e dar continuidade nesse assunto na próxima aula, tá certo, meus amores? Vou colocar aqui agora as páginas das nossas atividades. Realize, tira a foto e envia para mim. Beijo para todos e boa atividade!